os portais para que entre o Rei da Glória. Abram os corações para Jesus Cristo Rei entrar. Ergam-se nossas mãos ao Deus de toda eternidade. Rendam-se os corações ao que no alto trono está. O que é e o que virá, toda a terra o adora, toda a criação proclama a glória de Deus. O que é e o que virá, toda a terra o adora, toda a criação proclama a glória de Deus. Abram-se os portais para que entre o Rei da Glória. Abram os corações para Jesus Cristo Rei entrar. Ergam-se nossas mãos ao Deus de toda a eternidade. Rendam-se os corações ao que no alto trono está. O que é e o que virá, toda a terra o adora, toda a criação proclama a glória de Deus. O que é e o que virá, toda a terra o adora, toda a criação proclama a glória de Deus. Eu é O reino tua é a glória para sempre, sempre. Teu é o reino. Teu é o reino, tua é a glória para sempre, sempre. O que é e o que virá, toda a terra O adora. toda a criação proclama a glória de Deus. O que virá, toda a terra o adora, toda a criação proclama a glória de Deus. Teu é o reino. Teu é o reino, tua é a glória para sempre, sempre. Teu é o reino, tua é a glória para sempre, sempre. Aleluia! A palavra do Senhor diz, primeiro livro das Crônicas, capítulo 16, versículos de 8 a 10, diz assim: deem graças ao Senhor, clamem pelo seu nome, divulguem entre as nações o que ele tem feito, cantem para ele, louvem-no, contem todos os seus atos maravilhosos, gloriem-se no seu santo nome,
Alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor. É isso que eu quero te convidar a fazer nessa noite, a buscar o Senhor, dar glórias, dar louvores, render-se à adoração ao Senhor, crendo que dele é o poder, que dele é o reino, que ele é o Deus que reina soberanamente, e nós somos teus servos, estamos aqui para fazer a sua vontade e glorificar o seu nome. Seja bem-vindo à família Igreja do Parque, seja bem-vindo a essa comunidade de fé. Que Deus possa abençoá-lo poderosamente, que você possa abrir o seu coração, deixar o Espírito Santo do Senhor falar a você aí onde você está. Não apenas assista esse culto, glorifique ao Senhor junto conosco e compartilhe, curta a nossa página, compartilhe, divulgue para que outras pessoas também possam ter acesso a essa palavra que será ministrada nessa noite. Que Deus possa te abençoar poderosamente, que você possa se sentir à vontade para continuar adorando ao Senhor conosco. Amém? Aonde você estiver recebendo essa transmissão, coloque-se de pé e venha conosco celebrar aquele que tem feito tudo por nós. Vamos celebrar o Senhor, vamos render a Ele o nosso louvor e a nossa gratidão. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todo nome. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu, sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Esse é o nome. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu, sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que
somente em ti não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Aleluia, Senhor. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. É este Deus glorioso, em que o amor dele nunca falha, que nós vamos continuar bendizendo ao Senhor. Aleluia. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar. Teu amor não falha. Mesmo sem merecer, a graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Jesus, tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Se o vento Se o vento é forte e profundo mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Se eu caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. tu fazes Fazes tudo, coopere para o meu bem. fazes Tudo coopere para o meu bem. tu fazes e tudo coopere para o meu bem. Tu fazes e tudo coopere para o meu bem.
és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela mão. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Aleluia. Glória a Deus. Amém, amém. Louvado seja o Senhor, o seu amor não falha. Deus é sempre fiel para conosco, mesmo ontem, hoje e para sempre. E a palavra do Senhor diz lá no livro de Lamentações, no capítulo 3, versículos de 21 a 24, mas quero me lembrar do que me pode trazer esperança. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Eu digo a mim mesmo, a minha herança é o Senhor, portanto, nele eu esperarei. Que você possa entender que nós somos sustentados pela misericórdia do Senhor, pela bondade do Senhor. Essa é a razão de nós não sermos consumidos. É muito fácil nós caminharmos na vida achando que nós somos autossuficientes, que nós conduzimos e controlamos tudo e merecemos tudo. Mas a palavra de Deus diz que quem nos sustenta é o nosso Deus. Por isso quero convidar a você que entregue a sua vida ao Senhor, que consagre todo o seu ser ao nome do nosso Deus, e que você dedique a Ele dízimos e ofertas com fidelidade. Durante o momento estaremos cantando o próximo cântico, vai estar sendo colocado na tela o PicPay da igreja, também vai estar colocada a conta para a transferência bancária, e você vai poder então estar cooperando de maneira generosa e voluntária para o desenvolvimento da obra do Senhor. Que Deus possa te abençoar abundantemente, participe com muita alegria, crendo que o Senhor é a nossa herança, Ele é quem cuida de nós. Este é o alvo da igreja, o dia em que o Senhor virá nos buscar. E por isso nós cantamos, alegres, felizes, porque sabemos da volta do Senhor. Jesus, em majestade, força e poder. Tristeza e choro não existirão, sofrer e morte lá não entrarão. Na eternidade com meu Salvador, pra sempre adorarei ao meu Senhor. Virá o Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo. Em sua presença pra sempre estar. Dia em que Ele vem nos buscar. E os santos cantarão assim. Junto aos santos me unirei,
louvor eterno ali entoarei. Tua luz a tudo iluminará, pra sempre, ó Deus, então governará. Deseja vê-lo em sua presença, pra sempre estar. Aguardo o dia em que ele vem. Ele virá. Virá o Rei Jesus. Meu coração deseja vê-lo em sua presença, pra sempre estar. Aguardo o dia em que ele vem nos buscar. Sua vida guardo, Cantando meu lar no céu, seus passos hei de ouvir, soando lá além do escuro véu. passarinhos, Passarinhos, belas flores, querem me encantar. São vãos terrestres, esplendores, mas contemplo meu lar. meu lar, e ele virá. Virá o Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo em sua presença, pra sempre estar. Aguardo o dia em que ele vem. Virá. Virá o Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo em sua presença, pra sempre estar. Aguardo o dia em que ele vem nos buscar. Aleluia! Vamos agradecer ao Senhor, vamos interceder. Abra o seu coração, coloque sua vida na presença do Senhor. Pai, nós queremos te exaltar, nós queremos te agradecer por tuas bênçãos, por teu cuidado, pela tua misericórdia sobre nós, pela sua provisão que não tem faltado, pelos livramentos que o Senhor tem ministrado. Queremos nesse momento, ó Deus, reconhecer que pertencemos ao Senhor. Ó Deus, nós te celebramos, nós te adoramos, entregamos nossas vidas em tuas mãos, certos, ó Deus, de que virá o dia e que estaremos contemplando a sua face frente a frente. Estaremos, ó Deus, sendo recebidos nos céus pelo Senhor, tomando posse, ó Deus, como benditos do Senhor. Até esse momento, ó Deus, que nós possamos caminhar com fidelidade, que nós possamos caminhar, ó Deus, buscando os teus propósitos, que nós buscamos em primeiro lugar o teu reino. Ó Pai, que os dízimos e ofertas que foram entregues nessa noite, seja expressão, ó Pai, dessa nossa adoração, dessa nossa fé e da nossa submissão. Continue cuidando de nós, continue abençoando a nossa família, a Igreja do Parque, continue dando-nos visão, ó Deus, para que esse recurso seja investido com sabedoria, para a honra e glória do teu nome. Nós agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Querido, nós estamos caminhando na nossa
Na nossa mensagem temática, nós estamos seguindo a série de mensagens e o tema da nossa série de mensagens é uma vida enraizada. Já falamos sobre a importância das raízes, como é importante você ter uma vida enraizada e que das raízes é que proverá todo o cuidado sobre a sua vida, a nutrição, o sustento, a força. E falamos que você deve enraizar sua vida em Cristo. Depois nós falamos que para que a sua vida se enraize em Cristo, é necessário que você cresça no solo da intimidade. Então você precisa crescer na intimidade com o Senhor. Cristianismo é mais do que uma religião, é viver Jesus. Depois nós vimos que Deus nos chama para crescermos enraizados no solo do serviço. Nós estamos aqui para sermos ministros do Senhor, para trabalharmos para a honra e glória do nome do Senhor, servindo ao Senhor com alegria, abençoando a vida das pessoas e servindo aos nossos irmãos. Hoje eu quero te convidar a conhecer um terceiro passo para que nós possamos ter uma vida enraizada. Tenha uma vida enraizada, crescendo no solo da comunidade. No Evangelho segundo João, capítulo 17, versículos de 20 a 23, Jesus diz o seguinte: a minha oração não é somente por eles, mas eu rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Dê-lhes a glória que me destes, para que eles sejam um, assim como somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Nessa oração de Jesus, é a oração intercessória, Jesus ora não apenas pelos seus discípulos, naquele momento ali no início do seu ministério, mas ele mesmo diz: eu oro por todos aqueles que ainda crerão, por todos aqueles que serão alcançados pela mensagem do Evangelho, por todos aqueles que serão alcançados pela graça do Senhor. Oro para que eles entendam que a unidade do corpo, que a vida de comunhão é o propósito de Deus para cada um deles. É isso que Jesus Cristo está orando aqui. Eu peço, Senhor, que eles sejam um. Há uma necessidade de nós entendermos que ninguém caminha sozinho. Em Gênesis, no capítulo 2, versículo 18, depois de consumar toda a criação, Deus contempla a obra criada e ele diz: não é bom que o homem esteja só. Desde o início, desde o Éden, Deus já havia constatado que não é bom que o homem esteja só. Infelizmente, nós vivemos a sociedade que se isola. O isolacionismo é marca característica da nossa sociedade pós-moderna ou da sociedade líquida. As pessoas, elas interagem umas com as outras, mas elas não assumem comprometimento pessoal umas com as outras. Elas mantêm uma certa distância e uma aparência de vida de comunhão, quando na verdade cada um vive para si. E na igreja não é diferente. A igreja também tem vivido esse momento de isolacionismo, de pessoas que entram dentro do mesmo templo, no mesmo lugar, estão juntos cantando, estão juntos celebrando, estão juntos propagando a mesma mensagem, mas vivem de maneira isolada, cada um no seu canto, cada um no seu nicho, cada um separado uns dos outros. E a religiosidade nos empurra cada vez mais para isso, ao cobrar de nós uma postura de perfeição absoluta. Muitas vezes nós queremos desenvolver dentro da igreja aquela postura de propaganda de margarina na televisão. A família perfeita, todo mundo sorrindo, ninguém tem problemas, ninguém
compartilha suas lutas, suas dificuldades, todo mundo com aquele sorriso clichê no rosto, todo mundo feliz da vida, cantando que nós vamos para o céu, amém, aleluia, acabou. Mas a verdade não é essa. A verdade é que a igreja não é uma vitrine de santos, mas é um hospital de doentes. A igreja, ela é formada por pessoas falhas. A igreja é formada por pessoas que estão num processo de aperfeiçoamento. Cada um de nós estamos tentando e buscando viver a melhor maneira possível para agradar o Senhor, e sozinho nós não iremos conseguir. Por isso que Deus nos une como um só corpo. Porque embora alguns já estejam mais à frente nessa caminhada, outros estão começando essa jornada agora, todos nós devemos caminhar juntos. Deus nos fez para vivermos comunhão. Deus nos fez para interagirmos uns para com os outros. E o exemplo disso é o próprio Jesus. Jesus tinha uma intimidade plena com Deus. Jesus tinha intimidade total com o Senhor. Ele vivia o lugar secreto de maneira efetiva. Mas Jesus não se eximiu de se relacionar com pessoas, de se encontrar com gente, de conviver com aqueles que estavam ao seu redor. Jesus, ele vivia uma vida de santidade, mas Jesus não era um solitário. Muitas vezes nós queremos confundir espiritualidade com a vida de ermitão, de sair para o deserto sozinho, se afastar das pessoas. A nossa santidade, ela se aperfeiçoa quando nós nos relacionamos com pessoas, e o melhor exemplo disso é Jesus. Por isso que eu e você, queridos, precisamos aprender que, se queremos nos aperfeiçoar numa vida enraizada em Cristo, nós precisamos criar raízes no meio do nosso relacionamento interpessoal. Isso afeta a maneira como eu me relaciono com as pessoas, afeta de uma maneira direta a maneira como eu me relaciono com Deus. Em Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24, Jesus Cristo vai dizer assim: portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante de Deus no altar, e ali você lembrar de que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe a sua oferta ali, diante do altar, vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, e depois volte e apresente a sua oferta. Ou seja, se você quer ter comunhão com o Pai, tenha primeiro comunhão com seus irmãos. Você não pode estar desconectado das pessoas e achar que vai conseguir viver de maneira plena aquilo que Deus quer para você. As nossas conexões com os outros são importantes. A maior declaração disso é essa oração que Jesus faz no capítulo 17 do Evangelho de João. Jesus poderia ter pedido qualquer coisa para nós. É o momento dele interceder ao Pai pelos seus discípulos. Ele poderia ter pedido paz, saúde, prosperidade, mas ele pede a Deus unidade. Porque é no meio da unidade do corpo de Cristo que nós vamos alcançar a paz, a saúde, a prosperidade e o cuidado de uns para com outros. O objetivo final de Jesus é aquilo que ele ensinou lá em João capítulo 15, que nós permaneçamos nele e uns nos outros. Porque somente assim nós poderemos amar uns aos outros. Se você quiser honrar e seguir a Jesus, você tem que amar a comunidade onde você está inserida. Você tem que estar apaixonado pelo lugar onde Deus te colocou. Você tem que amar e desenvolver uma paixão tremenda pela igreja na qual você está congregando. Você tem que manifestar um cuidado extremo para com seus irmãos. Na verdade, desde o começo, Deus nos criou
para sermos assim. Por isso que quando nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Ele restaura em nós aquilo que Deus plantou lá no Gênesis, que não é bom que o homem esteja só. Scott McKnight, ele diz, a Bíblia tem a ver com restauração da unidade. A nossa história se entrelaça com a história das pessoas que nos cercam, e é nela que é construída a glória de Deus, e é nela que é manifesta diante da sociedade aquilo que Deus quer para nós. Quanto mais nós expressamos essa unidade em nossas vidas, mais visível será a imagem de Deus em nós. Pai, que eles se tornem um, para que o mundo creia que o Senhor me enviou. Por isso, querido, que nós precisamos aprender que em Cristo nós nos tornamos um só corpo e juntos nós somos melhores. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 20. Ali, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, o evangelista declara: se alguém disser que eu amo a Deus e odeio o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama ao seu irmão ao qual vê, como poderá amar a Deus a quem não vê? Por isso, queridos, nós precisamos entender que a unidade do corpo, que viver a comunidade é importante para Deus. Tendo isso em mente, nós precisamos praticar isso na nossa vida cristã. Precisamos entender que se comunidade é importante para Deus, ela é importante para mim enquanto servo de Deus. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender é que o cristianismo só funciona em comunidade. Amados, o cristianismo não funciona no isolamento. O cristianismo não funciona na independência pessoal. O cristianismo, ele é o ministrar de Cristo em nós, nos fazendo amar ao próximo como a nós mesmos. Não adianta ter uma visão apenas vertical, amando a Deus, se eu não consigo entender que esse amor de Deus por mim tem que me empurrar para amar as pessoas. Mais do que nunca, nós vimos isso acontecendo nesse período de pandemia. Como que as pessoas começaram a se esquecer da solidariedade, da comunhão, da mutualidade, mergulhando nesse mundo online, fazendo com que os distanciamentos se aumentassem cada vez mais. Deixa eu te dizer uma coisa, nós podemos nos afastar fisicamente, mas é necessário que nós cuidemos uns dos outros, mesmo à distância. Paulo, ele dá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos de 25 a 27, uma percepção muito clara daquilo que Jesus Cristo idealizou como igreja. Ele diz assim: o modelo pelo qual Deus formou o corpo humano é o modelo que nos ajuda a entender a nossa visão comunitária de igreja. Cada parte depende da outra. As partes que mencionamos e as que não mencionamos, as partes que vemos e as partes que não vemos. Se uma parte se fere, todas as outras partes serão envolvidas. Se uma parte vai bem, todas as outras partes desfrutarão do bem-estar. Vocês são corpo de Cristo, e o que vocês são, vocês jamais deverão se esquecer disso. Só depois que vocês reconhecem que participam desse corpo, é que a parte de vocês adquire algum tipo de significado. Olha só o que Paulo está dizendo. Que o exemplo do corpo humano se aplica à igreja do Senhor. E que quando Jesus Cristo planejou, estrategou, direcionou a forma como a igreja iria funcionar, ele fez com que a interdependência dos membros formassem um só corpo, para que nós pudéssemos ser membros uns dos outros. Paulo continua com essa mesma percepção, quando ele escreve aos Efésios, no capítulo 4, versículos de 11 a 16, ele diz assim: e Jesus
Designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Jesus Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. A graça de Deus nos une como as juntas para que nós possamos crescer. Precisamos entender que nós não somos autossuficientes. Nós precisamos uns dos outros. Nós dependemos uns dos outros. A graça de Deus flui em nossas vidas quando nós nos submetemos uns aos outros em relacionamento. É, na verdade, uma expressão de orgulho se recusar a interagir, a se submeter, a viver uma vida de comunhão. Entrar dentro de um templo, cantar, celebrar, levantar e ir embora. É uma prepotência pessoal, porque não foi isso que Deus nos criou para nós vivermos. Segunda coisa que eu preciso dizer para você, que faz parte desse processo e que é necessário para que nós possamos crescer em comunidade, é que o isolamento mata. Sim, é isso que eu estou dizendo para você. Eu não sei se você já viu alguns documentários que mostram como os predadores agem em relação às presas. Mas se você já viu as leoas caçando, você sabe que o leão não ataca diretamente o rebanho. Ele fica na espreita, aguardando, e ele geralmente ataca os desgarrados, os solitários, os doentes, os afastados da manada, aqueles que são novos demais para caminhar junto com o grupo. Quando o apóstolo Pedro quis tipificar os ataques que nós sofremos, ele diz exatamente isso: tende cuidado, sede sóbrio e vigilante, porque o leão, o vosso adversário, anda em derredor, buscando a quem possa tragar. O leão, o adversário, o inimigo, sempre vai atacar aquele que está mais frágil. E sempre será mais frágil aquele que está sozinho. Viver isolado faz de você uma presa fácil para Satanás. Provérbios capítulo 18, versículo 11 diz assim: quem vive isolado se preocupa apenas consigo e rejeita todo o bom senso. Geralmente as pessoas, elas dizem: eu não quero ninguém se metendo na minha vida, eu não quero ninguém se metendo na minha intimidade, eu não quero ninguém definindo o que eu vou fazer, eu não quero prestar contas de nada para ninguém, eu não quero me relacionar. Esse é o tipo de pessoa que o diabo está preparado para cirandar, para oprimir e para tragar. Sim, queridos, é verdade. Quando nós nos afastamos do meio da comunidade, nós nos expomos aos ataques do inimigo. Eu vi há um tempo atrás um post que eu achei muito interessante. Ele dizia o seguinte: ovelha que se afasta do rebanho vira petisco de lobo. Nós precisamos entender a praticidade disso na nossa vida. Viver em comunidade não é fácil.
Sim, aqui vivendo na igreja, nós nos ferimos, muitas vezes nos magoamos, algumas vezes ouvimos coisas que não queremos, porque nós não somos perfeitos. Mas é no meio dessa imperfeição que nós aprendemos a lidar com pessoas, a corrigir as nossas falhas, a perdoar uns aos outros, a caminhar uma segunda milha, a desenvolver tolerância, a sabermos que os outros são dignos de perdão e ministrar perdão sobre a vida das outras pessoas. Não podemos viver isolados. Você pode até se tornar um cristão sozinho, mas você nunca vai se tornar um cristão maduro sozinho. A terceira coisa que quero dizer para você, para que você possa criar raízes consolidadas dentro da comunidade, é que além de criar relacionamentos, você precisa também desenvolver um processo de discipulado. Não existe nenhuma área da minha vida que seja saudável e bem-sucedida, sem ter o melhor de outras pessoas derramando sobre ela. Quando eu me torno excelente em algo, é porque nessa área da minha vida houve investimento, pessoas cuidaram, pessoas ensinaram, pessoas conduziram, pessoas ministraram, e eu me aperfeiçoo. Você também é assim. Eu imagino a experiência de alguém que está começando como um estagiário no emprego. Chega meio que perdido, sem saber como é que faz as coisas, meio acanhado, deslocado do grupo. Então alguém o traz para perto de si. Começa a introduzi-lo nos ciclos de relacionamento da empresa. Começa a ensinar o trabalho para ele. Começa a dizer como fazer e como não fazer. Aos poucos ele vai adquirindo ali algum tipo de experiência e de desenvolvimento. E com o passar do tempo, ele aprende com excelência aquilo que algum tempo atrás ele não sabia. Essa capacidade veio de onde? De pessoas que investiram na sua vida. Querido, da mesma forma que isso acontece na sua vida profissional, isso também acontece na sua vida espiritual. Precisamos da sabedoria e da força de outras pessoas sendo derramadas em nós. Precisamos de que pessoas mais experientes, pessoas que já viveram algo além daquilo que nós estamos vivendo hoje, nos auxiliem a crescermos na fé. Não se encontra força no isolamento. A força é encontrada na comunidade. É quando nós vivemos em grupo, uns com os outros, cuidando uns dos outros, é que nós aprendemos a crescer e a nos desenvolver. A grande estratégia para que nós possamos continuar crescendo é sabermos que nunca sabemos de tudo. Sócrates, quando o chamaram de filósofos, amigo do saber, o homem mais sábio de Atenas, ele disse: eu não sou o homem mais sábio de Atenas, porque a única coisa que eu sei é que eu não sei. Saber da sua necessidade de aprender é o que te faz uma pessoa inteligente e sábia. O tolo é aquele que acha que já sabe tudo e que não precisa de ninguém. Você pode ouvir a voz de Deus de diversas formas quando você ouve as pessoas. Quando você se permite ser ministrado no meio da comunhão da igreja, Deus usa pessoas para abençoar a sua vida. Deus usa pessoas para trazer palavras proféticas. Deus usa pessoas para te apoiar no momento de crise. Deus usa pessoas para te estender a mão no momento de necessidade. Deus usa pessoas para te aconselhar no momento de angústia. Deus usa pessoas para chorar junto com você. Deus usa pessoas para celebrar junto com você. Nós precisamos aprender que é daqui é que vem o vigor para que nós possamos fazer a mesma coisa com outras pessoas. Amados,
Se nós formos analisar de verdade, é impressionante a quantidade de vezes que nós desconsideramos a voz de Deus, simplesmente porque nós não paramos para ouvir as pessoas que estão ao nosso redor. O discipulado é como um espelho retrovisor que nos ajuda a enxergar os pontos cegos da nossa vida. Áreas que a gente às vezes não consegue perceber, mas ali, naquele ponto cego, tem uma armadilha. E o alerta vem do discipulado. Pessoas que conseguem olhar para nós e serem direcionadas pelo Espírito Santo de Deus a nos guardar, a nos proteger, a nos apoiar. Existem pessoas brilhantes que poderiam estar realizando coisas grandiosas no reino do Senhor, mas se apagaram, porque passaram a viver apenas para si. Deus não passa por cima do discipulado. Esse processo de aperfeiçoamento, de maturidade um com o outro, é a estratégia de Deus para que nós possamos crescer e nos desenvolver. Você pode ouvir Deus de diversas formas, mas existem áreas na sua vida que Deus só vai falar com você por meio de um processo de discipulado, por meio de pessoas que estarão te abençoando e te direcionando. Finalmente, eu quero dizer para você, ponto 4, é na comunidade que nós encontramos coragem. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, é muito fácil perder o ânimo, é muito fácil se acovardar, é muito fácil desistir, é muito fácil afundar no pessimismo, é muito fácil correr, retornar, fugir. Por isso a palavra de Deus diz, um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse, esforça-te. O livro de Eclesiastes vai dizer, é melhor serem dois do que serem um, porque assim você terá melhor ganho pelo seu trabalho, porque se for um somente, qualquer pessoa pode destruí-lo, mas se for dois, eles podem resistir. Se um cair, ele vai ficar prostrado, mas se forem dois, um ajuda o outro a levantar. No frio, um vai passar necessidade, mas se forem dois, um esquenta o outro. O cordão de 3 dobras não se rompe de maneira tão fácil assim. O inimigo está querendo que nós desistamos de caminhar a nossa vida espiritual. Quantas pessoas desistiram da igreja? Quantas pessoas desistiram de Jesus Cristo? Quantas pessoas desistiram da fé? Quantas pessoas que caminhavam firmes e hoje não caminham mais porque elas se isolaram, deixaram que relacionamentos machucassem o seu coração. E quando esses relacionamentos criam a ferida no coração, as pessoas se fecham. E elas não deixam ninguém se aproximar mais, e elas deixam de serem cuidadas, e por deixarem de serem cuidadas, elas são vítimas da opressão do inimigo. É no meio da comunidade que nós encorajamos uns aos outros, é no meio da comunidade que nós fortalecemos uns aos outros, é no meio da comunidade que nós caminhamos com cobertura espiritual, um protegendo o outro, um cuidando do outro, para que nós possamos alcançar aquilo que Deus tem preparado para nós. É interessante que andar junto, andar debaixo de uma cobertura espiritual é extremamente necessário para que você cumpra o seu chamado e o seu propósito aqui na terra. Olha o que Paulo diz, escrevendo lá, sendo citado por Lucas, no capítulo 13 de Atos, versos de 1 a 4. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado por Herodes o tetrarca, e Saulo. E enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separe-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. E assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram de Seleucida e dali navegaram até Chipre. Olha que coisa interessante que é dito aqui sobre a igreja de Antioquia. Deus separou Barnabé e Saulo, ok.
Mas Deus separou Barnabé e Saulo no meio de um grupo de mestres que cuidavam deles. E foi a esse grupo que Deus disse: separa Barnabé e Saulo para a obra que eu vou enviar. Esse grupo se reuniu com Barnabé e Saulo, oraram, jejuaram com eles, impuseram as mãos sobre eles e enviaram eles. Ninguém vai sozinho. E quem vai precisa de uma cobertura. Paulo com certeza teria se desesperançado no campo missionário se não tivesse uma comunidade de fé cuidando dele. Nós precisamos, queridos, entender que Deus tem propósitos para mim e para você, mas nós só iremos descobrir quais são os propósitos de Deus, qual é o chamado de Deus para nossas vidas no meio da comunidade, vivendo o discipulado espiritual. Que Deus possa abençoar a minha vida e a sua. Que o nosso sistema de raízes cresça, se sustente, produza frutos duradouros. E que essas raízes estejam plantadas de maneira poderosa no meio da nossa comunidade, por meio dos nossos relacionamentos interpessoais, e que daqui, das pessoas que Deus trouxe para conviver conosco como um só corpo, nós possamos estar extraindo o vigor, o sustento, a base para nos impulsionar a vivermos todos os sonhos e projetos do Senhor. Que nós possamos crescer, não apenas como indivíduos no nosso relacionamento com Cristo, mas que nós possamos crescer como um só corpo, como uma só família, como uma só igreja, para que todos nós possamos chegar à estatura da plenitude de Cristo Jesus. Lembre-se sempre, finque suas raízes nos relacionamentos interpessoais, finque suas raízes profundamente na vida comunitária da sua igreja, para que assim você possa ser abençoado e ser um abençoador. Que Deus te conduza dessa forma, em o nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos, abra o seu coração. Pai, nós queremos nesse momento, a Deus, pedir que a oração feita por Jesus Cristo, há mais de 2000 anos atrás, possa se tornar uma realidade no nosso meio. Que nós, ó Deus, possamos sermos um, como Cristo é um no Senhor, e Ele é um em nós, para que a nossa igreja, para que a nossa comunidade cresça e mostre à sociedade que o Senhor nos enviou, que o Senhor nos ama, que o Senhor está aqui, presente no meio do seu povo. Ó Pai, guarda-nos, ó Deus, da arrogância, da soberba, do isolacionismo. Que nós possamos, ó Deus, termos a humildade necessária para vivermos a vida de interdependência, cuidando e sendo cuidados uns pelos outros. É o que pedimos em o nome de Jesus. E que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça consoladora de Jesus Cristo e as consolações e a unidade do Espírito Santo do Senhor esteja sobre cada um de nós, desde agora e para sempre. Amém. Que Deus abençoe sua vida, querido, em nome de Jesus. Domingo que vem, nosso último domingo de janeiro, estaremos ainda com o culto online, estaremos transmitindo pela manhã, às 9h30, às 10 horas, o culto da manhã. Às 18 horas teremos o Parquinho Kids de férias e às 19 horas estaremos fazendo a transmissão do culto. E que Deus possa nos abençoar, que você possa não apenas assistir o culto, mas compartilhar. No primeiro domingo de fevereiro, estaremos juntos no culto da noite para celebrar, para estarmos compartilhando como foi esse mês de férias e que Deus possa nos conduzir assim, em o nome de Jesus. Amém?